A apresentação que se segue tem como tema principal a caracterização da personagem Mariana de Amor de Perdição, uma obra de Camilo Castelo Branco. Neste trabalho, iremos destacar a sua caracterização física, bem como a psicológica, as suas relações com o seu pai e com Teresa, o seu romantismo na história e, em jeito de conclusão, as considerações finais acerca da personagem. Comecemos então pela caracterização física. Mariana era uma jovem de 24 anos, pobre e do campo. Tinha um rosto melancólico, olhos azuis e uma grande beleza. Dela, o narrador apenas nos diz que tem formas bonitas, um rosto belo e triste. Porém, evidencia os seus encantos através da fala de outros personagens, expondo que fisicamente era mais favorecida em beleza que Teresa, como acontece quando vai visitar Simão à prisão e o carcereiro a compara à jovem fidalga, atribuindo a Mariana maior graça, destacando a superioridade da sua beleza. Como podemos ver nesta passagem, esta é bem mais bonita que a fidalga. Mariana é uma mulher corajosa, concreta, forte e apaixonada, tentora de um coração puro e honesto. É considerada a personagem mais romântica da história, pois esconde os seus sentimentos e controla obstinadamente o ciúme, sofrendo, mas mantendo-se sempre fiel a Simão. Tem consciência de que é impossível ser correspondida amorosamente por pertencer a um estatuto social inferior e, sobretudo, por Teresa ser uma mulher extremamente bela. A diferença social entre as duas é evidente na forma como se dirige a Teresa. Vossa Excelência, minha senhora. Revela também orgulho pessoal quando recusa um anel que Teresa lhe oferece em troca desta lhe ter levado a carta a Simão. Vê Teresa como uma rival e considera que se alguém ficasse em dívida consigo, seria Simão e por isso seria ofensivo ter aceito a recompensa. Mariana amava Simão, mas a sua dignidade, a sua simplicidade, o seu altruísmo fazia ajudar Simão e levar as suas cartas a Teresa. É a confidente e correspondente dos impulsos passionais de Simão, o que se verifica a partir do capítulo 8, quando é encarregada de tratar de Simão, que fora ferido numa emboscada noturna de Baltazar Coutinho. Torna-se assim indispensável a Simão como amiga e enfermeira, dando a vida por ele. Independentemente do amor entre Simão e Teresa, Mariana continua a amá-lo, estando disposta a fazer tudo por ele, desde abandonar o seu pai para lhe fazer companhia e prestar serviços na prisão, a se ter suicidado após a sua morte. Estas atitudes abnegadas e totalmente desvinculadas de reciprocidade fazem de Mariana uma personificação do espírito de sacrifício. Passemos então agora à relação com o pai. Dona de casa desde muito cedo, por ter perdido a sua mãe enquanto era criança, Mariana vive apenas com o seu pai, João da Cruz, um ferrador rústico e camponês das vizinhanças de Viseu. Por ser de origem humilde, Mariana via-se obrigada a planear o futuro. Diante da falta de recursos do amado e incitada pela preocupação do pai, não hesita em ajudá-lo, cedendo o que tinha poupado. Enquanto pai e filha, a sua relação reflete respeito mútuo e companheirismo. Mariana é uma filha dedicada e muito admirada pelo seu pai, devido à sua determinação e caráter, como podemos observar nesta passagem, a qual passo a citar. Vales tu mais, rapariga, quantas fidalgas tem Viseu? Aliás, o pai orgulha-se da sua rebeldia e perseverança, exibindo-a como uma mulher de fibra. A Mariana, aquilo que é da pele de Satanás. Contrário aos preceitos sociais, fecha-se aos galanteios dos conquistadores da aldeia e, mesmo tendo vários pretendentes, recusa-se a casar. Em diferença do que acontece com Teresa, Mariana tinha liberdade para escolher e o casamento não era imposto pelo seu pai. Este confiava na filha, pois ela cuidava dele e protegia-o, mantendo longe de increnças, visível neste excerto. Maridos não lhe faltam, o caso é que a moça não tem querido casar, e eu, a falar a verdade, sou só mais ela. E também não tenho grande vontade de ficar sem esta companhia, para quem trabalha como morro. Se não fosse ela, Fidalgo, muitas asneiras tinham feito. Se a morte de João da Cruz, por um lado, significou um grande choque para Mariana, dado que perdia o seu único parente e protetor, por outro, deu-lhe a liberdade para seguir a sua própria vida. Mariana acaba inevitavelmente por se relacionar na história com Teresa. Neste seguimento são várias as características que as diferenciam, as quais se destacam. A diferença de idade entre estas duas personagens, Mariana, ao ser 9 anos mais velha, revela ter mais maturidade.
O facto de pertencerem a condições sociais distintas, enquanto que Teresa é proveniente de uma família mais rica, Mariana viveu sempre num ambiente mais humilde. E pode-se dizer também que a condição de Mariana era mais favorável do que a de Teresa, se considerarmos que, ao menos, tinha a possibilidade, de um modo ou de outro, de amenizar os sofrimentos de Simão. Deste modo, Mariana contrasta com Teresa na sua condição de plebeia enérgica e apaixonada e na coragem e dignidade de não confessar a sua paixão por Simão. Apesar do amor entre Simão e Teresa, Mariana ama-o incondicionalmente, sem esperar correspondência, como é notório neste excerto. Numa outra ocasião, em que Simão e Teresa ficam privados de se comunicar, Mariana dá mais uma prova de coragem e bondade e oferece para ir ao convento entregar uma carta a Teresa, usando para isso a sua rede de relações, como podemos ver neste excerto. Aos poucos, a personagem passa a viver quase que exclusivamente para Simão, sofrendo calada e sem a possibilidade de ter um amor correspondido. Em suma, esta análise das personagens Teresa e Mariana faz-nos perceber que elas ilustram perfis e atitudes distintas, porém intensas e fortes diante da história de amor com Simão. Como é evidente, a ação da obra centra-se no triângulo amoroso Simão, Teresa e Mariana, à volta da qual gravitam outras personagens. Mariana é vista por Simão como aquela que representa a compaixão, considerando-a um anjo na sua vida. A mesma revela-se então o anjo da guarda de Simão, zelando pela tranquilidade e felicidade jovem, abdicando da sua vida. Ela corporiza o ideal romântico da mulher-anjo, caracterizada pela beleza física e psicológica, pela sua entrega exacerbada ao amor. Pelos pressentimentos, é também uma personagem romântica e, na verdade, pressente o último jantar que irá servir a Simão. Pelo espírito de sacrifício, é uma personagem romântica, uma heroína que ama, mas não é amada, que procura sempre a presença física de Simão e procura desviá-lo de ver Teresa, que se torna indispensável a Simão como amiga, enfermeira, irmã e, no fim, companheira no degredo e na morte. A atitude de Mariana foi tomada não sem sofrimento, pois quando voltou para pegar a carta e seguir viagem, derramava lágrimas. Deste modo, o amor de Mariana é feito de dedicação, sem outra expectativa que não seja a de dar alívio às dores de Simão, como diz o narrador que exclama que nome darei ao teu heroísmo. O reconhecimento do heroísmo daquele amor impossível leva a Simão a dizer a João da Cruz: pudesse eu ser o marido da sua filha, meu nobre amigo. O amor absoluto por Simão leva a acompanhá-la no exílio, acabando por se suicidar depois da sua morte. Morre abraçado ao cadáver de Simão, lançado ao mar, pois acredita no amor para além da morte, mostrando a sua heroicidade amorosa. Mariana encarna o espírito de sacrifício e a nobreza das sensações. Morre por amor, sem revolta nem desespero. Vira num momento para sejar, não para resistir à morte, mas para se abraçar ao cadáver de Simão. No nosso ponto de vista, Camilo incorporou a personagem Mariana com apenas dois objetivos. Numa primeira perspectiva, pensamos que Camilo inseriu apenas esta personagem para o romantismo ficar ainda mais aprofundado na obra. Se repararmos bem, apesar de Mariana nunca aparecer em conflito, mantém-se sempre perto dos principais sentimentos do romance, a dor e o amor. Foi Mariana que sofreu, foi Mariana que amou, foi Mariana que ajudou. Tudo isto, apesar de parecer meramente simples, acabou por atingir de forma profunda os tópicos marcantes de um romance. Além disso, se Mariana não existisse, quem salvaria Simão? Quem faria o papel da sua mãe e de Teresa? Quem levaria as cartas? Tal como Mariana, esta situação sempre esteve e estará presente nas sociedades. Por vezes, é evidente a presença de pessoas que nos amam e que são capazes de fazer tudo por nós, mesmo sem nós próprios repararmos. Tudo isto acaba naturalmente por causar emoções melancólicas que nos marcam de forma acentuada e que acabam por ser fundamentais no romance. Desta maneira, talvez seja o motivo da existência de Mariana na novela. Por outro lado, não descartando a outra possibilidade, consideramos que a ânsia de Camilo por se libertar da cadeia de relação do Porto seja particularmente outra perspectiva que justifica a existência da personagem na obra. O autor, enquanto encarcerado, era espantosamente admirado por mulheres e raparigas que já teriam lido outras obras. Assim, a criação de uma personagem completamente retraída por uma paixão platónica acabaria por vibrar o coração e, por fim, as lágrimas das mulheres que lessem e se vissem a si mesmas nessa figura. Por outras palavras, o facto de haver a possibilidade de algumas pessoas se auto-verificarem numa determinada personagem
ou que estariam numa situação idêntica, aumentaria mais as chances da existência de Mariana em amor de perdição, simplesmente para que Camilo se conseguisse libertar. Dito tudo isto, damos por terminada a nossa apresentação. Qualquer dúvida, disponham.